Quando você pensa nos Panteras Negras, o que vem à mente, talvez esta imagem ou esta, era nisso que eu sempre pensava. Mas no Estado judeu, o termo Panteras Negras significa algo totalmente diferente. Quem são esses caras e como eles moldaram a história moderna de Israel? Os Panteras Negras israelenses, ou os Pantarim Sharim, moldaram a evolução do multiculturalismo em Israel. A história é fascinante e estou animado para compartilhar com você. Eu sou Noah e você está assistindo a história de Israel explicada. Vamos nessa! Viu essa cena na balada? Legal, né? Bem, os Pantarim são parcialmente responsáveis por isso, mas não é por causa do senso de moda deles. Para entender a conexão, vamos voltar para 1948, quando o primeiro-ministro David Ben-Gurion declarou a independência em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel tinha uma população judaica de apenas 600 mil pessoas. No final de 1952, essa população já havia mais que dobrado. Na reunião de família mais caótica do mundo, mais de 700 mil judeus de todas as partes do mundo tinham voltado para casa. Isso é loucura, os que vieram da Europa eram chamados Ashkenazi. Vou ser um pouco simplista aqui, mas isso é o YouTube, então seja compreensivo. Quando eu digo Ashkenazim, você pensa em Yiddish, Klezmer, Chassidim. A maioria dos fundadores de Israel era Ashkenazi, como Herzl, o pai do sionismo moderno, Naftali Kurtz Ember, que escreveu o hino nacional de Israel, Hatikvah, como David Ben-Gurion e todos os primeiros ministros desde então. Mas os Ashkenazim eram só metade da história. A outra metade eram os Mizrahim, literalmente orientais. Esses são judeus de terras muçulmanas, muitos dos quais chegaram a Israel com pouco mais do que a roupa do corpo, depois de terem seus bens roubados por governos hostis. Veja as notas do episódio para mais informações. Nos primeiros anos do Estado, a maioria dos israelenses tinha vida modesta. Neste episódio, refiro-me ao povo judeu. Sejam Mizrahi ou Askenazitas, os primeiros anos do Estado foram duros. Muitos novos imigrantes viviam em Ma'abarot ou campos de trânsito, geralmente sem água ou eletricidade. Ainda assim, era difícil não perceber que 80% das Ma'abarot eram Mizrahi e que o governo tentava fazer arranjos alternativos para os Askenazitas. Também era difícil ignorar a atitude dos Askenazitas em relação aos Mizrahim na época. Um artigo de jornal de 1951 criticava os Mizrahim como, abre aspas, pessoas sem vontade de trabalhar que não têm qualquer compreensão e paciência para superar as condições necessárias aqui. O próprio primeiro-ministro Ben-Gurion admitiu, abre aspas, é verdade, existe discriminação, é necessário, embora ele nunca tenha explicado exatamente o porquê. As tensões foram se acumulando até explodirem em 1959. A polícia entrou em um bairro Mizrahi, em Haifa, e atirou em um morador bêbado que ficou paralisado. Enfurecidos, manifestantes Mizrahi marcharam até um bairro Ashkenazi rico, quebrando janelas e incendiando carros. Em resposta, o governo evacuou o bairro. Levaria mais 12 anos para que algo mudasse. Essa mudança veio de uma fonte improvável, o bairro majoritariamente Mizrahi de Musra. Essa favela de Jerusalém era superlotada e carente de recursos. O trabalho era escasso. Os jovens tinham poucas perspectivas. Muitos viviam em condições precárias desde que chegaram a Israel. Eles viam com amargura os imigrantes Ashkenazi mais recentes ganharem apartamentos grandes, empréstimos generosos do governo e acesso a serviços sociais. Finalmente, um grupo de jovens decidiu fazer algo a respeito. Esses eram os Panteras Negras de Israel, Hapantarim Hashkarim, Charlie Beaton, Sadia Marciano, Reuven Ebergel, Koshav Shemesh. Eles encontraram inspiração em outra luta a milhares de quilômetros de distância. Os Panteras de Israel estavam bem cientes de que a comunidade negra dos Estados Unidos enfrentava um tipo de opressão muito diferente. Não havia leis de Jim Crow em Israel, nem legado de escravidão, nem linchamentos, mas o descaso do governo, a pobreza geracional, a supressão da cultura Mizrahi, isso lhes era bem familiar. Os Panteras Negros americanos eram provocativos, especialmente quando se tratava do conflito árabe-israelense, porque os Panteras americanos eram bastante anti-Israel. O jornal deles publicava editoriais de Yasser Arafat, líder da OLP, e a OLP na época basicamente só realizava ataques terroristas contra Israel. Então, por que os Panterim se espelhariam em um grupo antisionista e muitas vezes antissemita?
O membro fundador Koshav Shemesh explicou: a ideia era assustar Golda. Ela disse que esse nome tiraria seu sono. Era isso que queríamos. O nome era uma afronta ao governo israelense. Em março de 1971, os Pantarim começaram sua campanha para assustar Golda Meir, aumentar a conscientização e forçar o governo israelense a fazer algo sobre a situação dos Mizrahi. E 3 dias após a primeira manifestação, o gabinete concordou em liberar fundos extras para programas sociais. Um jornal diário afirmou que os Pantarim ajudaram o gabinete a encontrar verba no orçamento. Mas os Pantarim estavam apenas começando. Um mês depois, eles organizaram uma greve de fome no Muro das Lamentações, exigindo uma audiência com a primeira-ministra Golda Meir. Quer ouvir uma coisa maluca? Na verdade, funcionou. Os fundadores foram convidados para se reunir com Golda Meir. Eles trouxeram uma lista com 33 demandas. Mas a reunião foi tensa. Segundo o relato, um fundador dos Panteras chamou a primeira-ministra de mentirosa na cara dela. Os Pantarim saíram da reunião frustrados e de mãos vazias. Logo, os protestos ficaram mais violentos. Milhares de pessoas participaram da chamada Noite dos Pantarim em maio de 1971. A manifestação ficou fora de controle após a polícia usar canhões de água e cacetetes, enquanto manifestantes lançaram coquetéis Molotov contra os policiais. Foi esse protesto violento que levou Golda Meir a comentar que os Pantarim eram, abre aspas, caras nada legais. Ela foi zombada sem piedade. Na verdade, existe uma rua em Musra chamada Beco dos Nada Legais, uma homenagem sarcástica a esse momento. Mas a zombaria ignora o contexto que era: pode ser uma mão judaica jogando um coquetel molotov e destruindo prédios. Parece meio razoável. Golda Meir não criticava a falta de gentileza social dos Pantarim, mas sim sua violência. Mesmo assim, sua frase virou um grito de guerra e símbolo de orgulho. Golda Meir 0, Pantarim venceram. Os Pantarim eram excelentes em relações públicas. Eles encenaram ações memoráveis como, abre aspas, libertar leite de um bairro rico para alimentar crianças Mizrahi nas favelas de Jerusalém. Muito bom. Mas uma ação pontual não é uma mudança sistêmica. Pior ainda, os Pantarim nunca chegaram a um consenso político. Alguns eram sionistas fervorosos e exigiam encerrar as reuniões com o hino nacional de Israel, Hatikvah. E outros eram marxistas que faziam causa comum com a OLP. A falta de uma ideologia coerente confundia os objetivos do movimento, tornando difícil fazer as coisas acontecerem. A Guerra do Yom Kippur, de 1973, na qual Egito e Síria atacaram Israel no dia mais sagrado do ano, foi o prego no caixão do movimento. As manifestações sumiram e a solidariedade morreu. Ninguém podia se concentrar em divisões internas diante de ameaças externas tão grandes. Mas o espírito do movimento seguiu na política israelense. 2 fundadores chegaram a servir no Knesset. Outros viraram advogados de direitos civis. 6 anos após o primeiro protesto dos Panteras, um político askenazi notou a força do bloco Mizrahi. Menachem Begin procurou a comunidade Mizrahi, que havia sido ignorada por muito tempo, e eles elegeram seu partido, inaugurando uma nova era na política israelense. Em 1984, o Knesset já contava com um partido religioso Mizrahi. Aos poucos, a representação Mizrahi começou a crescer na política, no exército, na academia e na cultura pop. Na década de 90, a música Mizrahi dominava as rádios. Antes, os artistas Mizrahi eram negados espaço nas rádios e sua música era relegada a fitas cassete piratas. Hoje, música israelense e música Mizrahi são quase sinônimos. A comida e as tradições Mizrahi são uma parte familiar e querida do cenário cultural. Aos poucos, Israel recuperou sua identidade como uma nação do Oriente Médio. Alguns fundadores askenazes podem ter pensado em um estado europeu no Oriente Médio, mas metade do país é Mizrahi. Mais de 20% das crianças judias israelenses são mistas, metade Ashkenazi, metade Mizrahi, 100% israelenses. Voltamos à nossa cena do clube. Em 1950 poucos israelenses imaginavam um Israel onde judeus de todas as origens se misturavam sem estigma, onde melodias sinuosas Mizrahi tocavam em todos os rádios, onde a cultura era reconhecidamente com orgulho do Oriente Médio. A mudança não se deve inteiramente aos Panteras, mas eles foram a centelha.
Eles levantaram suas vozes e às vezes seus punhos para lembrar à sociedade israelense que os Mizrahim existiam, que tinham algo a contribuir, que Israel estava no Oriente Médio. Os Panteras marcaram um capítulo tenso e desconfortável na história de Israel, mas necessário para impulsionar o país adiante. A professora Paula Cabala destacou algo que considero muito marcante, que os Panteras, abre aspas, não viam contradição entre ser um israelense patriota e um crítico severo do governo de Israel. O protesto dos Panteras foi um protesto de cidadãos israelenses que queriam pertencer. Eles não eram contra o Estado, mas queriam integrá-lo. Para a maioria dos Panteras Negras desde o início, a luta não era sobre se separar de Israel. Era sobre fazer parte de Israel. Olhe para Israel hoje vibrante e multicultural. Você verá as marcas dos Pantarim em todos os lugares. Gostou do vídeo? Quer saber mais sobre a história de Israel? Aproveite, inscreva-se, siga buscando.